Então, gente, meu nome é Paulo Escotelaro, como vocês sabem, e nós estamos aqui para mais um papo reto sobre contabilidade. Esta é a quarta parte da primeira aula, que é uma aula meio extensa, mas que é fundamental. E nós vamos começar falando sobre princípios contábeis. E o que são esses princípios contábeis? São princípios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade para nortear todas as normas e leis brasileiras que tratem de contabilidade. Para que haja uma padronização, é preciso que existam órgãos responsáveis pela criação de normas. No Brasil, quem é responsável pela criação das normas brasileiras de contabilidade? São dois órgãos, o CFC e a CVM. O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade e a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. O que é o CFC? O CFC é uma autarquia federal que tem por objetivo emitir normas técnicas que servem para regulamentar os procedimentos contábeis. É o Conselho Federal de Contabilidade. E o que é a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é também uma autarquia federal que tem por objetivo fiscalizar os valores mobiliários. Valores mobiliários, como assim? Valores mobiliários são a Bolsa de Valores, as sociedades anônimas, as SA. Então, em 1993, o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, definiu os princípios contábeis, através da Resolução 750 de 93. E os princípios contábeis que estão expressos na Resolução 750 de 93 eram 7, mas passaram a ser 6. Por quê? Porque um deles foi revogado em 2010, que é o princípio da atualização monetária, já que a gente não tem mais aquela inflação tão alta como antigamente. Então nós ficamos com 6 princípios contábeis, que são quais? O princípio da entidade, o da continuidade, o da oportunidade, o do registro pelo valor original, o da competência e o da prudência. Pegando as primeiras letras aí, você pode botar Corvo CP ou Corvo com prudência. Então, modo de decorar. Então, é um jeito de decorar. A Resolução 750 de 93 traz os 6 princípios, mas alguns autores eles acreditam que os 2 primeiros princípios eles não são somente princípios, eles são postulados contábeis. Ou seja, eles são mais importantes. E quais são esses 2 postulados? São o postulado da entidade e o da continuidade, os 2 primeiros. Em linhas gerais, o princípio da entidade, que também é chamado de postulado da entidade, ele diz que tem que haver uma diferenciação entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa. Eu vou dar um exemplo. O sócio ou o dono da empresa não pode pagar o colégio do filho com a grana da empresa. Né? Não pode acontecer isso. E ele não pode pagar as contas da empresa com seu dinheiro particular. Não pode haver essa confusão. Por isso que o nome do princípio é princípio da entidade. Porque tem que haver uma distinção entre a grana que pertence ao sócio e a grana que pertence à entidade. Tá. E o princípio da continuidade? Esse princípio da continuidade também é chamado de postulado da continuidade. Eu vou ler o texto da Resolução 750 de 93, artigo 5º. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. E mais alguma coisa que está lá, tá? Bom, o que ele diz? Ele diz, em outras palavras, que a empresa não surge com um prazo de validade previsto. Ela surge para existir para sempre. E que o fim da empresa é uma exceção. Vou dar um exemplo. Se eu encerrar minha empresa em dezembro de 2010 e eu
tenho uma conta que vence em dezembro de 2011. Eu tenho que pagar essa conta antecipadamente em dezembro de 2010, para aí sim encerrar a empresa. Trocando em miúdos, o princípio da continuidade diz que se a empresa continuar, fica tudo normal. É a normalidade. Mas se ela for encerrada, vão surgir obrigações anormais. Isso que ele fala lá. Ele pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. E os outros 4 princípios? Os outros 4 princípios. O terceiro é o princípio da oportunidade. Está lá na resolução 750 de 93 também, artigo 6º, que diz assim: o princípio da oportunidade refere-se ao processo e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Aí você diz aí, Paulo, traduz por favor para mim, tá? Vou traduzir. Os registros eles devem ser feitos de forma íntegra e tempestiva. Quer dizer, não dá para dar aquele jeitinho e lançar só uma parte. Tem que ser de forma íntegra. E não pode deixar para depois ir empurrando com a barriga, procrastinar. Não. Tem que ser feito de forma tempestiva. No tempo certo. Tempestiva. Por exemplo, eu vou lançar. Eu penso assim, o contador ou a pessoa da empresa pensa assim: eu vou lançar essa empresa no ano que vem para pagar menos imposto nesse ano. Não pode. O registro dos fatos eles devem ser feitos imediatamente, assim que haja a oportunidade. Por isso que o princípio é chamado de princípio da oportunidade. O 4º princípio contábil é o RVO. RVO, Registro pelo Valor Original. E está na resolução 750, no artigo 7º, que diz assim, parcialmente, tá? O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações expressas em moeda nacional. Isso aí está tranquilo, né? Mais ou menos, né? Por exemplo, eu comprei um bem a R$100 na semana passada. E ele chegou hoje, mas houve um aumento do preço dele no mercado. E hoje ele custa 120. Eu tenho que registrar no patrimônio da empresa pelo valor da transação ou pelo valor de mercado? O que fala? Qual é o princípio? O princípio do registro pelo valor original. Então, eu tenho que registrar pelo valor original, pelo que eu comprei, R$100, que consta na nota fiscal. Tá? O 5º princípio, o penúltimo princípio, o 5º, é o princípio da competência. Esse é um princípio muito importante na contabilidade. A empresa, o que acontece? A empresa ela pode usar 2 regimes para contabilizar seus gastos. Os chamados regime de caixa e o outro regime que é chamado regime de competência. Pelo regime de caixa, você lança uma despesa, você lança um gasto quando você paga essa despesa ou esse gasto. É bom fazer o registro assim, por quê? Para você saber quanto que você tem de dinheiro, de numerário, de grana. Mas esse tipo de registro não mostra a realidade da empresa no que diz respeito ao seu patrimônio. E a contabilidade, né, no Brasil, é obrigada a usar o regime de competência. O texto da resolução de 750 diz assim, no artigo 9º, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Esse é o texto. Né? Eles estão atrelados ao que se chama de fato gerador. E cai assim em exercícios. Cai o texto, aí depois diz assim, que princípio é esse? Ou então cai, qual o texto que se refere ao princípio tal? Tá? Mas nós temos que entender. O que ele fala aí? As receitas e as despesas devem ser incluídas no ano em que ocorreu o fato gerador, em que ocorrer a despesa, e não no ano em que elas foram pagas ou recebidas. Eu
o fato, a despesa ocorre em 2010 e eu vou pagar em 2011, tem que lançar em 2010. Tá? E a lei estabelece que é obrigado a fazer o regime de competência. E para quê? Por quê? Bom, se estabelece o regime de competência para que a gente possa comparar com mais facilidade as condições de duas empresas, por exemplo. Tá certo? Esse é o regime da competência. E o último regime, o sexto regime é o regime da... E o sexto princípio é o princípio da prudência. Está lá na resolução 750 também, no artigo 10. Diz assim: o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas. Ler o texto assim é cruel, né? Mas vamos entender. Vamos um exemplo. A Receita entrou com uma ação contra mim porque eu cometi uma infração. Aí eu pergunto para o meu advogado lá, quanto que eu vou ter que pagar? Ele me responde, bom, você vai perder a ação, é certo. Mas você vai ter que pagar entre 3 e 4 mil reais. Qual o valor que eu devo colocar como obrigação? Que é um passivo. Eu vou colocar o maior valor, ou seja, o valor mais prudente, o mais conservador. Isso porque eu não posso ser otimista e achar que vai dar 3 mil e não 4 mil. E com os direitos é o contrário. Se eu tenho uma ação que eu vou ganhar, se o valor estimado está entre dois valores, eu vou considerar o menor valor, sendo novamente prudente, conservador. Por isso que esse princípio é o princípio da prudência, que também é chamado de princípio do conservadorismo. Tá? Agora vamos falar sobre convenções. Enquanto os princípios devem ser usados por força de lei, as convenções apenas indicam boas práticas e complementam os princípios contábeis. Tá? Nós temos os postulados, os princípios e as convenções. Esses são os princípios contábeis que nós temos. E a maioria dos autores citam 4 convenções contábeis mais usadas, que são as convenções da objetividade, da materialidade, do conservadorismo e da evidenciação, que também é chamado de convenção da consistência. 4 convenções. OMCE, objetividade, materialidade, conservadorismo e evidenciação. Aí você fala, poxa, esse negócio é meio longo, mas vamos resumir. Primeiro, convenção da objetividade. Tá? O profissional de contabilidade deve exercer a contabilidade sempre de forma objetiva, não se deixando levar por sentimentos. Ou seja, os registros devem evitar critérios subjetivos. Tá? Essa é a convenção da objetividade. A segunda convenção é a convenção da materialidade. Eu vou ler. Estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com valores ou fatos irrelevantes. Vou dar um exemplo. A compra de material de expediente pode ser lançada somente no final do período e não à medida que ocorre. Apesar da materialidade desses bens, eles têm um valor que é irrelevante em relação ao trabalho que dá para registrar toda vez quando eles forem comprados. Então você fala, isso é irrelevante, não vou lançar. Por quê? Por causa da convenção da materialidade. Só vou fazer o que é relevante. Tá? Terceira convenção é a convenção do conservadorismo. Ela estabelece que o profissional da contabilidade deve manter uma conduta mais conservadora, prudente, com precaução. É parecido com o princípio do conservadorismo, mas completa os princípios. Tá? É uma convenção, por isso completa esses princípios. E a quarta e última convenção é a convenção da evidenciação ou consistência. Diz assim, dado um critério a ser adotado, ele não deve mudar com frequência. É isso aí. Essa convenção é chamada de convenção da evidenciação ou da consistência. Por quê? Porque é preciso que seja evidenciado esse critério consistente sempre. Tá? Fazer sempre as coisas do mesmo jeito, de uma forma padronizada.
Vamos falar agora sobre um segundo assunto, tá? O penúltimo assunto aqui, que é o campo de atuação da contabilidade. Nós temos 3 campos, que é o campo econômico, o campo financeiro e o campo patrimonial. O campo econômico ele diz respeito a quê? Lucro ou prejuízo, ou seja, sempre uma confrontação entre as despesas e receitas da empresa. Tá? Quando se fala em econômico, algum econômico você fala em lucro ou prejuízo. Já o campo financeiro ele diz respeito a quê? Diz respeito ao que tem disponível em caixa, a disponibilidade de dinheiro. Tá? Quando se fala em financeiro, é sempre disponibilidade de caixa. E o campo patrimonial diz respeito à riqueza patrimonial da empresa, ou seja, os bens, os direitos e as obrigações. Eu vou dar um exemplo. A empresa ela pode estar sem dinheiro em caixa hoje. E ela pode ter dado prejuízo no ano passado. Mas se ela tiver bens, mercadorias e direitos, esses bens, direitos e mercadorias vão poder garantir a continuidade da empresa. Né? Ok? Bom, e o último assunto a falar aqui, nessa primeira aula, é o campo de atuação do profissional em contabilidade. Nós já sabemos, né? Nós já temos a ideia, né? A pessoa que obtém a graduação em ciências contábeis, ela pode atuar como contador, como perito contábil, como controller, como tributarista, como auditor, como contador público, como pesquisador e professor, e outros. Né? Como contador, como é que ele vai atuar como contador? Ele vai fazer a contabilidade de uma empresa. Né? E como perito contábil, bom, ele vai elaborar laudos em ações judiciais e outras ações. E o controller? O que o controller faz? Ele trabalha na gestão financeira da empresa. Então são vários lugares, várias atividades que o contador pode desempenhar. E o tributarista? O tributarista ele oferece consultoria sobre a melhor forma de fazer declarações, de pagar tributos. O auditor? O auditor ele analisa os balanços e outras demonstrações contábeis, dando pareceres. Ele é uma fonte confiável para atestar se a contabilidade da empresa está sendo feita de maneira certa. Já o contador público, ele trabalha como contador numa entidade pública. E uma entidade pública ela tem características um pouco diferentes das empresas privadas. Por último, pesquisador e professor. Como é que o contador pode trabalhar como pesquisador e professor? Dando aula e trabalhando em pesquisa de melhores alternativas de gestão de empresas. Tá? Bem, gente, eu falei de uma forma bem rápida sobre princípios, sobre os postulados, os princípios e as convenções e tudo mais, porque nós temos que ser objetivos mesmo. Tá? Com esse vídeo nós terminamos essa primeira aula. Eu acho que eu consegui facilitar e traduzir muitas coisas para vocês. Então, até o próximo vídeo. Mandem opiniões e sugestões. E obrigado pela atenção. Forte abraço, gente. Tchau.